Hello everybody, boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Hoje aqui para a nossa primeira aula de inglês. Vou estar trazendo para vocês algumas dicas de como vocês podem estar desenvolvendo da melhor forma possível a prova de inglês aí no Enem, tá certo? Para você que escolheu essa opção. Mas caso você que esteja assistindo não vai fazer o Enem esse ano, mas vai fazer algum concurso, o inglês também tem sido bem requisitado nessas outras etapas também de avaliação, então é interessante que você fique por aqui com a gente. Meu nome é Débora, sou professora de inglês há 9 anos, formada em letras, português e inglês, e também pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Então, como falei anteriormente, estou aqui para ser a facilitadora nesse seu processo de estudo para o Enem 2020. Para começar, trouxe para vocês algumas dicas, vamos estar vendo aqui o nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide, dicas do que você pode estar realizando na hora de você estar fazendo a prova. O Enem ele vai cobrar de você, e a maioria das provas de concurso também, a interpretação textual. Se você, que já vem estudando o Enem, já está estudando interpretação textual na língua portuguesa, isso já vai facilitar a sua vida na língua inglesa também. Então nós temos aí dois processos, o skimming, que significa desnatar, na ideia de que você vai tirar o grosso do texto primeiro, que você também pode estar fazendo as suas anotações na prova, para que você não se perca. Esse skimming, a primeira coisa que você vai fazer é dar um olhar geral, você vai identificar o gênero textual, se é narrativo, enfim, se é uma crônica, e você vai descobrir qual é o formato do texto. Depois que você fizer isso, você fizer a sua anotação, você vai ler o comando, que é o que pede para que você retire do texto. Lá na prova você vai encontrar o texto todo em inglês e as alternativas em português, inclusive o comando. Após você ler o comando, você vai ler as opções de alternativa que você vai ter lá. Depois de você analisar todo esse processo, você vai passar para o segundo passo, que é o scanning. Todo mundo já ouviu falar sobre scanning, quando você vai escanear algo. Então o scanning ele acontece de uma forma lenta, devagar. Então depois que você tirou esse grosso, você vai voltar dessa forma mais detalhada. Então você vai voltar a sua atenção para o texto. Você vai voltar com mais atenção porque você já identificou o gênero textual, você já sabe o que o texto está te pedindo e baseado nas alternativas que você tem, você vai voltar para o texto para assim você encontrar a resposta. No decorrer das aulas vamos estar vendo alguns exemplos mais detalhados para que fique para você de forma mais clara esses dois passos, ok? No nosso próximo slide nós vamos ver aí a seguir alguns pontos muito interessantes do inglês que vai abordar o tema que eu trouxe para vocês hoje. Inglês não é só enrolar a língua. Nós vamos entender que um idioma ele é um conjunto de culturas e ele faz parte do nosso dia a dia. Então, às vezes a gente fica um pouco perdido e às vezes desestimulado de aprender um novo idioma, porque a gente acha muito difícil, mas é justamente porque é um conjunto de cultura, de dia a dia, de rotina, do povo também. Então a gente precisa conhecer tudo isso e vocês irão entender que o inglês ele não é tão incomum para nós. Ele está no nosso dia a dia e a gente às vezes passa por ele sem perceber. Então vai ser bem tranquilo para vocês fixando esses pontos aí, tá certo? Você que deseja ter esse slide, esse material que nós vamos estar trabalhando no decorrer dessa aula, convido você a acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, que leva você direto para o nosso grupo no WhatsApp. Lá você pode estar solicitando e eu posso estar passando para aqueles que desejarem esse material. Mas se você não quiser fazer isso, você pode estar fazendo as suas anotações aí de acordo com a nossa aula de hoje, ok? No nosso próximo slide, eu trouxe para vocês aqui 3 pontos importantes da gente compreender, a importância de se estudar também o inglês para fazer o Enem. Então a gente ouve muito durante o dia a dia, vou lá, não sei de nada mesmo, vou só chutar. E eu quero mostrar aqui para vocês como é importante vocês terem essa atenção. E que também se você unir a nossa língua materna, o português, no estudo da língua inglesa, você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Então lá na prova vocês terão 5 questões de interpretação de texto, como falei anteriormente, com o texto em inglês e as alternativas em português. 11% da prova geral, de linguagem e códigos está concentrada ali na disciplina
de inglês. Então, se você acerta 11% da prova, você já vai estar aí com um passo bem à frente. Então, trago mais uma vez a consciência de você se preocupar em estudar o idioma escolhido para a prova, tá certo? E por último, responder apenas as questões referentes ao idioma escolhido. Nas provas do Enem você vai receber a sua prova e lá vai estar contido os dois idiomas, inglês e espanhol. Não esqueça que você só pode responder, marcar no gabarito, as questões referentes ao idioma que você marcou, que você selecionou no momento da inscrição. Não esqueça, anote isso, é muito importante para que você não se prejudique nesse processo, tá bom? Então, depois de a gente conhecer, né, as dicas, os pontos que nós vamos focar, né, durante aí esses dias que nós temos de aulas, e também a importância, né, de se olhar para o idioma escolhido de uma forma mais detalhada e carinhosa, que você já tem aí 11% da sua prova de linguagem em códigos garantida. Então, sua nota já está à frente nesse contexto. Então, por que trabalhar e entender que o inglês não é só enrolar a língua? Que o inglês não é só uma língua complicada, uma língua que, eu nunca vou sair do país. Escuto muito isso na sala de aula. Professora, mas eu não vou sair do Brasil para nada. Então, não sei para que aprender inglês. Professora, inglês, ninguém aprende inglês. Aprende sim. O primeiro passo é você compreender que o inglês, ele é a língua da comunicação e que ele está aqui no nosso país, ele está no nosso dia a dia, ele está na nossa cidade, ele está na sua casa, e eu vou provar isso para você hoje. Então vamos entrar aí no nosso próximo slide, por favor. Então o nosso próximo slide traz aí algumas imagens provando para você que o inglês, ele está na sua casa, ele está nos lugares onde você vai, no seu dia a dia, e você talvez não tenha percebido isso. Então, coloquei aqui alguns exemplos, acredito que todos que estão assistindo já viram, né, já consumiram alguns desses produtos, já foram, né, em alguns desses lugares, já acessaram aí como o WhatsApp e o Facebook. Quem não tem hoje em dia, né, em pleno século XXI, principalmente o WhatsApp, nessa pandemia tem sido aí nossa ferramenta de comunicação e convívio, não é mesmo? Então, se você não sabe, agora trazendo para você todas essas palavras contidas nesses produtos, que são apenas alguns de muitos outros, todas estão em inglês, todas têm uma tradução. Trazendo aqui para você o ponto básico que eu quero trabalhar nessa imagem, o WhatsApp. O WhatsApp em inglês é uma gíria, né, uma linguagem informal do dia a dia, para você perguntar como a pessoa está, né, mais ou menos assim, e aí, beleza? Então, WhatsApp. Então, eu tô ali no WhatsApp, então quando você fala, eu vou entrar no WhatsApp, você já está falando inglês, você já está convivendo com inglês, até mesmo sem perceber. Facebook também, então é mais numa ideia de que você vai transparecer ali, né, a sua identidade. Face significa face, book significa livro. Então, não vai ter uma tradução ao pé da letra, uma tradução mais coerente. Mas é dentro desse contexto aí, você vai estar ali no Facebook, a gente compartilha o nosso dia a dia, as nossas ideias, assim como acontece no Instagram e nas demais redes sociais. Então, aí você já vê como você está ligado ao inglês no seu dia a dia, certo? Então, nós vamos analisar aqui, hoje eu trouxe para vocês alguns produtos e já quero dizer que no final dessa aula nós vamos ter um sorteio bem legal deles, então já convido você a participar. Lá no nosso grupo do WhatsApp você vai estar colocando o seu nome, tá certo? Coloca o seu nome direitinho, o seu nome todo. Endereço também. Seu endereço também. Então você coloca o seu nome, seu endereço e também você vai lá na nossa página no Instagram e vai curtir a página para que você possa estar concorrendo a esse sorteio que vai acontecer hoje à noite a partir das 7h30, tá certo? Então você que quer, participe conosco, vai ser bem divertido e você vai levar para sua casa o inglês junto com esses produtos. Então, baseado naquela imagem, nós temos aqui, por exemplo, a batata Ruffles. Quem nunca comeu Ruffles ou então Ruffles? Não é mesmo? Às vezes eu vou comer um Ruffles. Então a gente tem o Ruffles, nós temos o batom. Quem nunca comeu um batom?
Então, na nossa ideia, né, na nossa tradução, dentro do nosso contexto, o batom, as mulheres aí que conhecem, não sei se hoje em dia já existe um batom para homem, porque tá tudo muito moderno, não sei, mas o batom, quando a gente se refere a esse doce, não é o batom que as mulheres usam para, né, se embelezar. Significa bastão. É por isso que ele tem esse formato. Você pode estar dizendo, oh, que interessante. Então, traz aquela, né, ideia. Então, por isso que ele tem esse formato. Porque o significado é bastão. Então, a gente vai entender que quando os produtos, eles continuam, né, com o nome em inglês, muitos deles aqui no Brasil, é para trazer um marketing. O inglês também é usado para melhorar essa questão do marketing. E a ideia, a questão do inglês sempre é a ideia que ele traz. Então, você compraria, né, no seu dia a dia um doce chamado bastão? Ficaria um pouco estranho, né? Estranho, eu comer ali um bastão, né? É muito feio. Então, batom fica mais coerente dentro do marketing. Então, em inglês, pela pronúncia, pela beleza também que há, né, em falar o inglês, o dia a dia também ele é usado bastante no marketing. Ruffles, como acabei de mostrar, por favor, vá lá e concorra ao sorteio dessa Ruffles, fazendo aqui a nossa propaganda. Ruffles significa ondulações. No dia que eu descobri isso, fiquei emocionada. É por isso que a batata, ela é ondulada. Ruffles significa ondulações. O que é mais bonito, você comer uma batata Ruffles ou você comer uma batata ondulações? Não é mesmo? Legal, Pro. E, inclusive, essa é a frase de efeito deles, né? Ruffles, a batata da onda, né? E a gente sempre associa a onda do mar, tudo mais a onda. Com certeza, mas ninguém associou que Ruffles poderia significar ondulações. Então, é interessante vermos isso. Temos aqui também alguns produtos de higiene, eu gosto muito desse. Head & Shoulders. Eu lembro que quando lançou, eu achei uma emoção. Comprar um shampoo Head & Shoulders era uma emoção. Você usa o quê? Eu uso Head & Shoulders. Depois, né, com o passar do tempo, estudando inclusive a tradução dos nomes desses produtos, a gente descobre que head é cabeça, shoulders, ombros. Por quê? Porque é um shampoo anti-caspa, né? Essa propaganda, você pode ver que ele é anti-caspa. E a caspa, ela dá onde? Na cabeça. E geralmente ela faz você passar vergonha caindo aonde? Nos ombros. Meu Deus. Então você gostaria de comprar um shampoo cabeça e ombros? Eu não compraria. Vamos falar a verdade, dá uma sensação que não é um negócio muito legal. Então fica mais bonito Head & Shoulders. Então, pra você que usa ou já usou Head & Shoulders, você usa um shampoo chamado cabeça e ombros. Então, em inglês, aqui no seu dia a dia, você está aprendendo Head & Shoulders, cabeça e ombros. Então, é dentro desse contexto, dessa ideia. Temos também aqui um outro produto que eu lembro quando lançou, foi uma coisa muito emocionante, né? Um negócio de gente muito chique usar Vanish. Né? Ah, eu lavo minha roupa com Vanish, né? Você sabe o que é Vanish? O significado, né? Se tá no dia a dia, tá usando, a gente nem se preocupa. Vanish significa desaparecer, né? Você pode ver que na propaganda ele vai dizer que vai sumir qualquer mancha da sua roupa, né? Faz todo sentido. Trazendo todo sentido para o nome Vanish. Então, se você tem um Vanish aí em casa, você está com o inglês aí dentro da sua casa. Temos também um outro bastante comum, o Axe. Um desodorante, né? Acho que a maioria, principalmente os homens, a maioria gosta muito de usar essa marca. Axe significa machado. Não entendi qual foi a lógica, né, deles. A gente fica um pouco perdido assim, de por que machado? Aí você interpreta do jeito que você achar melhor. Mas Axe significa machado. Então, uma palavra também em inglês. E assim, entre outras, nós temos aí Red Bull, que é um energético, também significa touro vermelho, trazendo aquela ideia de que você vai ficar forte, né, atento por ele ser um energético. E assim em muitos outros produtos. Nós temos aí também, na questão do ramo alimentício, o hambúrguer. O hambúrguer, para você que não sabe, é uma palavra em inglês. Que é, né, aquele lanche que a maioria das pessoas adora, né? Então, nós temos aí o hambúrguer. Só que quando a gente vai fazer essa comparação, pessoal, das palavras em inglês no dia a dia do português, a gente vai entender que a pronúncia ela passa a ser diferente do original. Trazendo esse exemplo do hambúrguer. Aqui a gente fala que vai comer e comprar um hambúrguer. Nos Estados Unidos, nos países falantes de língua inglesa, é um hamburger, né? Variando também sempre o sotaque, mas dentro generalizando aí, a sua pronúncia comum fica hamburger. Então, se você chegar aqui hoje em algum lugar que vende hambúrguer e pedir um hambúrguer,
as pessoas não vão entender o que você quer. Da mesma forma, se você chegar em outro país pedindo um hambúrguer, as pessoas não vão entender, porque a pronúncia também tem muito a ver. Mas aí talvez você esteja se perguntando, sim, professora, mas então a gente fala errado? Então a gente usa o inglês de maneira errada? Nesse contexto, não. Porque como chegou até o Brasil, essas palavras elas foram imersas dentro do vocabulário de língua portuguesa. Então, ela passa a ser aportuguesada. A gente costuma dizer assim. Então, essas palavras, né, que são de origem inglesa, elas são aportuguesadas. Então, não é errado você falar hambúrguer, tá certo? Se você, por acaso, falar um Ruffles, também não fica errado no seu dia a dia. Estamos aqui, né, recebendo aqui a informação de que também haverá o hambúrguer na sua aí cestinha do sorteio. Gente, não deixa de participar, tá certo? Então aqui vai entrar também pra você aqui, pra você fazer um delicioso hambúrguer na sua casa. Se você quiser dizer que você vai fazer um hambúrguer pra já ir treinando, fique à vontade, certo? Vou colocar aqui que o vencedor irá levar pra casa também o hambúrguer. Nós temos aqui outros produtos. Então nós temos aqui essa cestinha com alguns produtos alimentícios, certo? Todos eles. Nós temos aqui o chocolate crunch, que significa mastigar com ruído. Então, se você vai ver, ele faz aquele barulhinho, né? Dentro dessa ideia. Nós estamos aqui com o professor Felipe admirado das traduções. E também nós temos uma cestinha com alguns produtos, certo? De limpeza, alguns produtos pessoais e também o hambúrguer que acabou de sair daqui. Então participe assim que acabar essa aula, agora não, para você terminar de assistir, tá certo? Então assim que acabar a aula, vai lá no nosso WhatsApp, dá o seu nome, seu endereço, nome completo, por favor. Vai até a nossa página no Instagram e segue a gente lá do Aprova Jaguarari. Os 2 amigos. E, por favor, marque lá 2 amigos na nossa foto oficial que vai estar disponível para você logo mais lá na nossa página no Instagram do nosso sorteio, tá bom? A gente espera vocês e quer muita participação de vocês lá, tá certo? Então, dando continuidade, a gente percebe que o inglês ele está no nosso dia a dia, né? Através de gírias, através dessas palavras, desses produtos. Então, o inglês não é algo surreal, não é algo tão incomum pra gente como a gente pensa, né? Então, no dia a dia, a gente vai analisando e vai percebendo. E quando você passa a querer conhecer o inglês mais de perto, você vai perceber que não é tão difícil assim quando você se dedica a conhecer não só, né, tradução, gramática, mas também a cultura que envolve esse belíssimo idioma. Então, passando aqui para o nosso próximo slide, por favor. Nós temos aí um tópico muito interessante chamado verbo to be. Uma coisa que eu escuto muito em sala de aula. Professora, a gente só vê verbo to be na sala de aula, a gente não aguenta mais ver verbo to be. Aí eu pergunto, mas você sabe o que é verbo to be? Você sabe qual é a função dele? Então o verbo to be eu trouxe hoje para você para quebrar um pouco esse mito que cerca esse tópico gramatical. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente vai interpretar um texto, a gente também precisa conhecer, dominar um pouco da gramática, não é mesmo? Para que você consiga entender o tempo verbal, que é o que nós vamos ver no decorrer das aulas. Vou trazer alguns tópicos, alguns tempos verbais bem comuns em textos para que vocês consigam localizar. Então também dentro dessa parte aqui que eu vou abordar o verbo to be, você vai usar essa mesma metodologia para os demais tópicos gramaticais, para que você aprenda de uma forma resumida e prática, para que isso facilite na sua tradução textual. Talvez você fale assim, professora, mas nessa altura do campeonato eu não vou conseguir conhecer tantas palavras, eu não vou conseguir dominar essa gramática. Da forma como eu vou te passar nessas aulas, vai ficar bem fácil para você. Você não vai precisar saber todas as palavras em inglês daquele texto. Se você pegar os tópicos principais, você já vai conseguir desenvolver essa interpretação de uma forma bem legal e eficaz para a sua aprovação, tá certo? Então vamos lá? Mais uma vez para o nosso slide aí sobre o verbo to be. Costumo dizer aos meus alunos que ele precisa se tornar o nosso amigo. Ele precisa se tornar o nosso parceiro. Por quê? Porque ele é a base da língua inglesa no sentido de verbo. É bem tranquilo de aprender para você que viu muito o verbo to be no seu dia a dia, que você não aguenta mais. Hoje eu vou trazer para você uma forma que você passe a gostar
desse tópico gramatical e isso facilite a sua vida. Primeiro passo, o verbo to be, ele tem a tradução de dois verbos em português, que é o verbo ser e o verbo estar. De uma forma bem simples, eu quero diferenciar esses dois verbos aqui para vocês e vocês já podem ir analisando e olhando o slide que está aqui disponível para vocês na tela, para que vocês já consigam aí, né, se familiarizar com o que eu vou dizer posteriormente. Então, o verbo ser, ele vai te trazer aquela ideia de permanência, é algo permanente, tá certo? Então, se você está traduzindo lá em inglês no seu texto, I am a doctor, por exemplo, eu sou um doutor. Já não vai caber aí eu estou um doutor. Por quê? Porque o verbo estar já nos arremete à ideia de algo que vai passar, algo passageiro. Então, I am a sick, eu estou doente. Então, é algo passageiro, é um período. I am a doctor, eu sou um doutor. Então, algo permanente. Então, isso é interessante você distinguir para a sua tradução ficar eficaz, porque em inglês o verbo to be vai trazer para nós em português duas traduções, tá, de verbos diferentes. Então, nós temos aí duas tabelas. O primeiro passo é você compreender que verbo to be não é e nunca será I am, you are, he is, she is. Se você passou por isso em algum momento da sua vida, de decorar tudo isso como verbo to be exclusivo, por favor, desconstrua isso da sua mente. Pronomes. Os pronomes pessoais, eles vão indicar para nós aquele que está praticando a ação. Lá na nossa conjugação, né, aqui na língua portuguesa, nós vamos ter eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, por se falar de outro idioma, nós teremos I, you, he, she, it, we, you e they. Trazendo aqui duas diferenças, né, comparando, sempre trazendo o nosso idioma a nosso favor aqui na aprendizagem de língua inglesa. Então, nós temos aí o you, se você perceber, ele vai se repetir duas vezes. Por quê? Indicando pra gente que ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Então, you significa você, mas também significa você. Você pode dizer, professora, mas como é que eu vou identificar isso na hora da minha prova? Dependendo do contexto. You are my students. Vocês são meus estudantes, porque a palavra, o substantivo estudantes, está no plural. Agora, se eu falar you are my student, então você é meu aluno, meu estudante, tá certo? Então, lembre-se sempre que você precisa do contexto para entender o que está sendo falado ali, tá bom? Em seguida, nós temos aí he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Você precisa saber disso porque haverão gramáticas que vão girar em torno desses pronomes. O pronome it, ele é apenas para a língua inglesa. É um pronome usado para nos referirmos, eu costumo dizer, a tudo que não se refere ao ser humano, tá certo? Então, nós temos aí essas duas diferenças da língua portuguesa para a língua inglesa quando falamos de pronomes pessoais. Então, o nome já nos arremete, né, ao que está se referindo. E depois, em seguida, nós temos o verbo to be, famoso verbo to be, am, are e is. Só temos 3 verbos to be aqui nos referindo ao presente. Is, como vocês estão vendo aí na tabela, usado para singular, are para o plural, que vai trazer a tradução de é ou está. I am, eu sou, ou eu estou, e assim sucessivamente. Se você aprender separadamente, compreendendo que o verbo to be só é am, is e are, você vai conseguir separar da função dos pronomes também. Então, quando eles estão unidos, é a conjugação do verbo to be. E nós temos aí os 3 tipos de frases básicas que a gente vê aí nos nossos textos, tá? Temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Eu trouxe para vocês a construção, a estrutura de cada uma dessas frases. Pessoal, é o seguinte, se você decora, se você aprende, na verdade, a estruturação das frases, tudo vai ficar mais fácil para vocês, tá certo? Então, se eu entendo que com o verbo to be, na forma afirmativa eu tenho o sujeito, verbo to be e o complemento. E quando eu chego na negativa e na interrogativa, eu vou entender que são aspectos mínimos que vão mudar nisso daí.
fica mais fácil na sua tradução textual. Agora pode parecer um pouco complexo, mas você vai perceber isso no decorrer das atividades, no decorrer aí do nosso dia a dia de aula. Então foque na estruturação das frases quando a gente estiver falando de gramática. Eu trouxe o verbo to be hoje pra gente brincar um pouco, né? Porque a gente sabe que gira essa crítica em torno dele, mas esse aspecto é relevante para todas as gramáticas. Então, se você, em todas as gramáticas, entende qual é a função, né, para que ela é usada, qual é o tempo verbal que ela é usada, e a estruturação de cada frase, vai ficar muito tranquilo para você traduzir o seu texto. Então, você não precisa ficar o tempo inteiro, né, descobrir exatamente tudo que está ali naquele texto, principalmente se você está iniciando o seu estudo de língua inglesa agora. Então, foca na sua aprovação da sua prova do Enem, tá ok? Temos aí mais um slide. Tem um slide anterior que eu vou estar trazendo para vocês, para a gente estar abordando aqui um pouco. Não, só vai ser esse aqui mesmo, eu pensei que tinha um outro. Então, nós vamos estar vendo aqui agora quais são os idiomas. Por que a gente estuda inglês? Por que o inglês é exigido na escola? Né? Por que a gente descreve que ele é a língua mais falada? Então, quando a gente vai falar de número de população, o mandarim, que é a língua, né, contida lá na China, em termos de número de pessoas, é a língua mais falada, tá certo? Depois nós temos aí o espanhol também, e o inglês ele cai para terceiro lugar. Só que quando nós falamos da língua da comunicação, que a maioria das pessoas possui como segunda língua, nós vamos ter aí o inglês disparado na frente, que você pode estar percebendo nas suas pesquisas aí, se você quiser estar confirmando o que eu estou passando para você. Como segunda língua, nós temos mais de 800 milhões de falantes, ok? Nós temos aí mais de quase 1 bilhão pelo mundo inteiro quando a gente aborda e a gente faz a contagem do inglês como segunda língua. Então, basicamente em todos os países que você visita, com o inglês você consegue ter a comunicação. Então é por isso que é tão importante, tão relevante nós conhecermos esse idioma. E que você compreenda que lá no mercado de trabalho, lá na faculdade, ele também vai ser bem necessário. Nós temos aí também o espanhol, para você que escolheu também essa opção de idioma na sua prova, também é muito importante, muito relevante, que você se dedique ao estudo mais aprimorado. Hoje nós temos aí disponível na internet inúmeros canais, principalmente no YouTube, no Instagram também muitas páginas de professores nativos e professores também falantes, fluentes brasileiros em língua inglesa, professores com doutorado, que trazem para nós métodos incríveis. Se você quiser saber, né, quais são essas páginas, se você quiser aprofundar o seu aprendizado, se você quiser realmente se tornar falante também, você pode também estar solicitando lá no grupo do WhatsApp, como eu já falei, só reforçando aqui para você que chegou agora, o link está na descrição desse vídeo. Clica, vai lá para o nosso grupo no WhatsApp do Aprova Jaguarari e você também terá acesso, eu posso estar disponibilizando e indicando para você esses canais que serão muito relevantes, né, no seu dia a dia. Canais que eu já visualizei, já estudei, já conheço o processo de cada professor, tá? Então vai ser muito legal para vocês. Então pesquise, vá a fundo, aproveite esse programa e nós estamos aqui para o que vocês precisarem no contexto de facilitar a sua vida nesse processo. Desejamos a vocês bons estudos, boa sorte nessa etapa e até a próxima.